Olá, investidor! Olá, investidora! Sejam muito bem-vindos ao canal Carteira Livre. Eu sou João Augusto, mestre em Economia. Hoje eu trago um conteúdo essencial para quem busca investir no exterior e construir uma fonte de renda passiva com dividendos crescentes. Nesse vídeo, vamos falar sobre ETFs de dividendos mais populares e respeitados do mercado, o Schwab US Dividend Equity ETF, mais conhecido como SCHD. Mas será que ele realmente merece o título de rei dos dividendos dos ETFs? Será que ele é a melhor opção para quem quer viver de renda passiva e garantir um crescimento sustentável no longo prazo? O SCHD se destaca por seguir critérios rigorosos de seleção de ações, garantindo que apenas empresas financeiramente sólidas, com histórico comprovado de pagamentos de dividendos e potencial de valorização entrem na sua composição. Neste vídeo, vamos analisar detalhadamente como funciona esse processo de seleção, os principais indicadores financeiros do ETF e, claro, se vale a pena investir no SCHD dentro de uma estratégia de longo prazo. Então deixa o like, se inscreve no canal e acompanhe o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre investimentos no exterior e renda passiva com dividendos. Agora quero saber muito sua opinião. Você já investe no SCHD? Qual outro ETF de dividendos no exterior você considera interessante? Comenta aqui embaixo, porque eu acompanho todos os comentários, respondo a todos eles e gosto muito de trocar ideia com vocês. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. O SCHD é um dos ETFs mais populares para investidores que buscam renda passiva com dividendos sólidos e crescimento de longo prazo. Criado em 2011, o fundo acompanha o Dow Jones US Dividend 100 Index, que seleciona empresas de alta qualidade com histórico consistente de pagamento de dividendos. Com 65 bilhões de dólares em ativos sob gestão e uma taxa de administração baixa de apenas 0,06%, o SCHD se destaca como uma opção eficiente e acessível para quem deseja investir no mercado americano. O ETF é composto principalmente por empresas com fundamentos sólidos, indicando um portfólio de ativos rentáveis e bem avaliados. A capitalização média ponderada do fundo é de 134 bilhões de dólares, mostrando que o SCHD investe predominantemente em empresas de grande porte e estabilidade financeira. Esse ETF é uma excelente escolha para quem busca dividendos crescentes e um crescimento patrimonial equilibrado, combinando alta qualidade e custos reduzidos para maximizar o retorno de longo prazo. No momento de gravação desse vídeo, o SCHD estava cotado a $28,46, registrando uma valorização de 8,8% nos últimos 12 meses. O gráfico em tela mostra uma tendência de valorização ao longo do último ano, com períodos de volatilidade, mas mantendo um movimento de alta consistente. Com relação aos setores que compõem a carteira do Schwab Dividend Equity ETFs estão, em primeiro lugar, o setor financeiro, com 18,2% do total, seguido pelo setor de saúde, em segundo lugar, com 15,8%, consumo discricionário, 14%, setor industrial, 13%, energia, 12% e tecnologia da informação, 9%. Talvez essa seja uma das principais características desse ETF, ter uma exposição menor no setor de tecnologia da informação. O SCHD é conhecido por sua seleção rigorosa de ações, garantindo que apenas empresas financeiramente sólidas e com histórico consistente de pagamento de dividendos façam parte do fundo. O portfólio do SCHD é altamente diversificado, abrangendo setores como farmacêutico, tecnologia da informação, telecomunicações, consumo e energia. As 10 maiores posições do fundo incluem gigantes de diferentes setores. Em primeiro lugar, nós temos a AbbVie, empresa do setor farmacêutico com forte histórico de dividendos, com 4,9% de participação, seguidos por Amgen, empresa do setor de biotecnologia e empresa líder em terapias inovadoras, com 4,7% do total. Em terceiro lugar, nós temos a Coca-Cola, com 4,7%, que é uma das maiores pagadoras de dividendos do mundo. Em quarto lugar, nós temos Cisco Systems, empresa do setor de tecnologia e redes de comunicação, com 4,4% do total. Em quinto lugar, temos a Verizon, com 4,3% do fundo, empresa do setor de telecomunicação, que tem estabilidade e dividendos previsíveis. Em sexto lugar, a Pfizer, com 4,3% total do SCHD, é uma empresa do setor farmacêutico conhecida por seu crescimento e dividendos. Em sétimo lugar, nós temos Bristol Myers Squibb, com 4,2% do total, que é uma outra gigante do setor de saúde e medicamentos. Em oitavo lugar, Chevron, com 4%, empresa do setor de energia, principalmente focada no petróleo e gás. Em nono lugar, PepsiCo, com 4% do fundo, que é uma empresa multinacional de consumo e bebidas, com forte marca global. E, por fim, em décimo lugar, nós temos a Texas Instruments, com 4% do fundo, que é uma empresa de semicondutores, com forte crescimento e geração de caixa.
O SCHD utiliza uma metodologia rigorosa para selecionar ações com pagamento consistentes e crescimento sustentável dos dividendos. O ETF ajusta sua carteira anualmente em março para rebalancear e em breve teremos início a esse processo. A primeira etapa do processo de rebalanceamento é a triagem inicial de empresas do índice Dow Jones US Broad Stock Market Index, excluindo os REITs, e inclui 3 critérios de seleção principais. É necessário para continuar na lista ter, no mínimo, 10 anos consecutivos de pagamentos de dividendos, capitalização mínima de US$ 500 milhões e volume médio diário de negociação acima de US$ 2 milhões. Na segunda etapa de rebalanceamento, temos o ranqueamento das empresas pelo Dividend Yield e apenas as 50 melhores empresas em relação ao Dividend Yield avançam na análise. Na terceira etapa do rebalanceamento, é feita a classificação final, selecionando as 100 melhores empresas por meio da elaboração de um ranking que leva em consideração 4 indicadores fundamentalistas principais. O primeiro indicador é o fluxo de caixa livre dividido sobre a dívida. Depois nós temos o retorno sobre o patrimônio, ou o ROI, o Dividend Yield e o crescimento do dividendo nos últimos 5 anos. O ETF tem critérios de diversificação também, com limite máximo de participação de cada empresa de até 4% por ação e 25% por setor. Essa estratégia garante que o SCHD invista em empresas sólidas, com dividendos sustentáveis e crescimento contínuo, tornando-se uma das melhores opções para investidores focados em renda passiva e valorização de longo prazo. A primeira etapa do processo de rebalanceamento do SCHD, que acontece agora em março, é a triagem inicial, também chamada em inglês Initial Screens. Para uma ação ser considerada por este fundo, ela deve atender a 3 critérios principais. O primeiro deles é ter 10 anos consecutivos de pagamento de dividendos, garantindo consistência e compromisso da gestão com os acionistas. O segundo critério é uma capitalização mínima de mercado de US$ 500 milhões, o que faz com que o fundo evite ações de menor liquidez. E o terceiro critério principal desse primeiro filtro é o volume médio diário de negociação de pelo menos de US$ 2 milhões, assegurando uma boa liquidez no mercado para todas as ações do fundo. O SCHD adota um processo rigoroso de seleção de ações, garantindo apenas empresas com forte histórico de dividendos compõem o fundo. Uma das etapas cruciais dessa metodologia é o ranqueamento pelo Dividend Yield, que serve para identificar as ações mais atrativas para os investidores com foco em renda passiva. Após a triagem inicial, as ações são classificadas com base no Dividend Yield. Apenas a primeira metade, que são as maiores pagadoras de dividendo, continuam no processo. Ou seja, o fundo seleciona 50% das empresas desse ranking que pagam os maiores dividendos. As empresas com menores dividendos são descartadas, garantindo que o portfólio seja composto apenas por ativos que oferecem retorno atrativo ao investidor. Essa metodologia garante que o SCHD priorize ações que não apenas pagam dividendos altos, mas que também têm consistência e crescimento de longo prazo. Após a triagem inicial e o ranqueamento pelo Dividend Yield, o SCHD passa por uma última etapa de classificação para definir as 100 ações que farão parte do fundo. Essa seleção final é baseada em 4 fatores essenciais, garantindo que as empresas financeiramente sólidas e com dividendos sustentáveis sejam incluídos no fundo. Entre os fatores para o ranqueamento e a classificação final, nós temos, como primeiro fator, a relação fluxo de caixa livre com a dívida total. Esse primeiro fator mede a capacidade da empresa de manter e crescer seus dividendos sem comprometer a sua saúde financeira. Empresas com baixo endividamento e alto fluxo de caixa são priorizadas por essa análise. O segundo item, o segundo fator do ranking, é o retorno sobre o patrimônio, Return on Equity, ou o ROI. Ele avalia a eficiência da empresa em gerar lucro para o acionista. Ou seja, empresas com alta rentabilidade e o uso eficiente do capital têm as maiores chances de serem selecionadas para o SCHD. Na terceira etapa de seleção das ações que compõem o SCHD, ainda temos 2 fatores fundamentais que serão analisados para garantir que o fundo mantenha um alto retorno e um crescimento sustentável dos dividendos ao longo do tempo. O terceiro fator é o Dividend Yield. Empresas com rendimento de dividendos elevados são priorizadas por este fundo. O objetivo é garantir que o ETF continue oferecendo uma boa rentabilidade aos investidores, sem comprometer a sustentabilidade dos pagamentos. Essa abordagem equilibra um yield atrativo com segurança financeira, evitando empresas com dividendos elevados, mas sustentáveis no longo prazo. O quarto fator é o crescimento dos dividendos nos últimos 5 anos. O SCHD dá preferência a empresas que aumentaram seus dividendos de forma consistente nos últimos 5 anos. Isso garante que o ETF não apenas ofereça pagamentos elevados hoje,
mas que também cresça os dividendos no futuro, beneficiando os investidores de longo prazo. Este critério impede a inclusão de empresas que possam reduzir ou suspender os dividendos, reforçando a confiabilidade do seu portfólio. O SCHD é um dos ETFs mais populares para investidores que buscam renda passiva e crescimento sustentável dos dividendos. Com um dividend yield de 3,6%, o fundo oferece um pagamento anual de 99 centavos por cota, tornando-se uma excelente opção para quem busca um fluxo de renda previsível. O grande diferencial do SCHD é seu crescimento médio dos dividendos, de 11,6% nos últimos 5 anos, mostrando que ele não apenas distribui bons proventos, mas também aumenta esses pagamentos de forma consistente. Além disso, o fundo mantém uma sequência de 13 anos consecutivos de crescimento dos dividendos, o que reforça sua estabilidade e confiabilidade para investidores focados no longo prazo. O SCHD se destaca pelo forte crescimento nos pagamentos de dividendos ao longo dos anos. A partir de 2012, o fundo demonstrou uma trajetória consistente de aumento nos proventos, refletindo sua estratégia focada em empresas de alta qualidade e com forte histórico de geração de caixa. Em 2024, os dividendos atingiram o maior nível já registrado, com pagamentos de 99 centavos de dólar, consolidando o SCHD como um dos ETFs mais confiáveis para investidores que buscam renda passiva em dólar. Os dividendos do SCHD são pagos trimestralmente, nos meses de março, julho, setembro e dezembro. Próxima DataCon é no dia 20 de março. E aí, investidor, o que você acha do SCHD? Será que ele realmente merece o título de rei dos ETFs de dividendos? Vimos que esse ETF se destaca por sua metodologia criteriosa, selecionando apenas empresas com histórico sólido de pagamentos de dividendos, boa saúde financeira e crescimento consistente. Além disso, seu crescimento médio dos dividendos acima de 11% ao ano e o foco na qualidade de empresas tornam o SCHD uma opção extremamente atrativa para quem busca renda passiva confiável e crescimento no longo prazo. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você já investe no SCHD ou prefere outros ETFs de dividendos? Já investe em algum ETF? Comenta aqui embaixo quais ETFs fazem parte da sua carteira e quais você acha que valem a pena analisarmos nos próximos vídeos. E se esse conteúdo te ajudou a entender melhor o SCHD, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais vídeos sobre investimentos no exterior. Aqui no Carteira Livre, o objetivo é te mostrar que é possível investir no exterior com pouco dinheiro e poucos aportes mensais. E a sua participação é fundamental para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Bons investimentos!